Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje, Era da Pós-Verdade. Olha aí que super tema, o que é isso? O que é pós-verdade? O que é essa era da pós-verdade? Era da pós-verdade. Fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Bom, mas afinal de contas, o que é pós-verdade, né? O que é pós-verdade? Pós-verdade é uma palavra nova, é o que se chama de neologismo, é uma palavra nova, que explica algo que já vem acontecendo há algum tempo. Então já vem acontecendo há algum tempo, mas agora nós temos uma palavra para isso, nós temos um entendimento para isso que está acontecendo. Pós-verdade é simplesmente você alterar, omitir ou negar a verdade. Então, quando você altera, omite ou nega a verdade, você está na pós-verdade. Em poucas palavras, é falsear a verdade. Então você falseia a verdade e conta uma história ou uma narrativa. Então você conta uma história falseando a verdade. A era da pós-verdade é a época atual. Então essa era da pós-verdade ainda é a época atual, de algum tempo para cá, que não se importa com os fatos ou com a verdade dos fatos. Então não se importa mais, não, o que aconteceu de verdade? Qual foi a verdade dos fatos? Não, isso não é tão importante. E algumas histórias são criadas para convencer as pessoas. Então são criadas histórias, vamos criar uma narrativa, vamos criar uma história para convencer as pessoas disto ou daquilo. E tenta-se convencer as pessoas que essa história é real. Não, isso que eu estou falando é a realidade. É uma notícia que eu estou te dando. Sendo que, na verdade, foi uma história elaborada, sem se preocupar com a verdade dos fatos. É uma narrativa, é uma pós-verdade. Eu vou dar um exemplo agora. Quando se quer falar mal de uma pessoa, que geralmente incomoda o sistema, né? O sistema que domina o mundo, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Junta-se alguns fatos e algumas histórias. Então pega alguns fatos, algumas histórias, dando a impressão que essa pessoa é má ou perversa. Então se cria uma história, junta-se com alguns fatos para dar um tom de verdade, né? Um tom de realidade. Não, olha aí, checa esses fatos. Mas cria-se uma história, junta-se com alguns fatos, e aí se diz, então essa pessoa é má. E aí começa a se repetir. Eu vou mostrar como é que se dá essa repetição. Ao contrário, quando se quer falar bem de uma pessoa que interessa ao sistema, então ela faz o jogo do sistema, né? Junta-se alguns fatos com algumas histórias, dando a entender que essa pessoa age no bem, que é uma pessoa correta. Então você cria uma história, junta alguns fatos, olha, ela fez isso, mas isso, são coisas boas, e vai se juntando. Não, então essa pessoa é boa. E aí repete-se isso, a exaustão, né? Bom, segundo o dicionário Oxford, que é da Universidade de Oxford, vocês sabem que é uma das principais universidades do mundo, a palavra pós-verdade foi usada com este significado pela primeira vez em 1992, pelo dramaturgo Steve Tezik. Então, ele começou a usar essa palavra, mas de um fenômeno que já estava acontecendo lá em 1992. A pós-verdade não é usada apenas na política.
Então não é usada só na política, para apoiar interesses políticos. Nem apenas na economia, para apoiar interesses econômicos, mas principalmente na grande mídia, para apoiar justamente interesses políticos e principalmente econômicos. Então essa pós-verdade é usada hoje. Então você ouve uma notícia e você não consegue entender os fatos. Não, mas não bate. Se usar um pouquinho de lógica, não bate. Não bate, inclusive, com outra notícia. Não, tem alguma coisa errada no meio. Não, mas não vou me aprofundar. Geralmente a gente não se aprofunda, porque se aprofundaria, ou se nós nos aprofundássemos, nós chegaríamos à verdade dos fatos. Alguns autores já perceberam isso no século passado. Vamos lembrar que o século passado era o século XX e que estamos no começo do século XXI. Um deles foi o brilhante escritor George Orwell, em seu brilhante livro 1984, que descreve uma sociedade do futuro. Mas olha que interessante, nesse livro, George Orwell descreve uma sociedade do futuro. E ele escreve sobre 1984, significa que essa sociedade já chegou, que na época atual já se tornou presente. Então o que ele descreve no livro, a sociedade do futuro, já chegamos a essa época, já passamos de 1984. Será que está acontecendo alguma coisa do que ele escreveu no livro? Na minha opinião, sim, mas vamos investigar um pouco mais. Ou seja, ele descreveu uma sociedade do futuro que já está acontecendo agora, e nessa sociedade haveria uma tentativa de controle total das mentes humanas. Então vamos controlar completamente as mentes humanas, o pensamento humano, com uma linha só de pensamento. Como é que nós precisamos fazer isso? Nós precisamos centralizar, então, as informações. Com isso, conseguiríamos dar uma versão apenas dos fatos. E veja bem, e as notícias seriam dadas por uma central que manipularia as notícias conforme os seus interesses. Então, no livro 1984, fala de uma sociedade distópica. O que é uma sociedade distópica? É o contrário de utopia, né, distopia, que é uma sociedade muito ruim, de controle, de abafar a verdade e de coisas assim. Bom, por coincidência, então vamos lá para as coincidências, né, do livro dele para o que acontece de fato. Até 1990, todas as notícias transmitidas pela grande mídia vinham de 4 agências principais. Eu falava de 2, né? Eu falava de UPI e Reuters, mas vamos colocar mais 2 como as 4 agências principais. A UPI, United Press International, a Associated Press, a Reuters e a agência France Presse. Então, essas agências davam todas as notícias do mundo. Por isso que quando as pessoas costumavam, era um costume maior no passado. Ainda algumas pessoas têm, mas está diminuindo cada vez mais. Então chega em casa, do trabalho, vai ver um jornal de notícias, etc. Isso era muito frequente no passado, hoje não é mais tão frequente. Mas aí assistia um jornal e pensava, bom, deixa eu assistir as notícias de um outro jornal. Aí assistia as notícias exatamente iguais. Uma ou outra notícia diferente, alguma coisinha diferente, mas tudo igual, com a mesma história, a mesma versão, as mesmas imagens, tudo igual. Por quê? Porque eram dadas por essas centrais de notícias. Então se pensava, puxa, essa quantidade toda de notícias, que maravilha. Não, tudo filtrado por centrais de notícias. Será que essas centrais de notícias não teriam interesses políticos e econômicos para só enviar determinadas notícias? Será que não? Será que não é muita ingenuidade da nossa parte achar que não? Ou nós precisamos perceber as coisas como realmente acontecem?
4 agências dominando todas as notícias do mundo. Então, essas agências vão passar essas notícias do jeito que elas quiserem, com os interesses políticos e econômicos que elas quiserem. E você? O que você acha? O que você pensa a respeito? Qual é a sua opinião? Qual é a sua visão a respeito? George Orwell foi muito exagerado? Muito exagerado. Não, isso jamais vai acontecer no mundo. O mundo é bom, só tem bondade no mundo e boas intenções, né? Será que o mundo é assim mesmo? Né? O mundo é Nárnia, né? O mundo é um grande desenho da Disney. Será que é isso mesmo? Ou as notícias são feitas de pós-verdade, justamente de pós-verdade. É uma narrativa, você pega alguns fatos e dá a interpretação que você quiser. Será que já não são notícias de pós-verdade? E será que já no século passado não eram notícias de pós-verdade? Houve um apresentador, né, na Alemanha de programas de televisão que quando se apresentou pediu desculpa para as pessoas das mentiras que ele falou. Falou, bom, eu seguia lá um roteiro, né, então peço perdão para vocês das mentiras que eu falei. Estranho, né, ele falado isso. Será que ele enlouqueceu? Ou falou uma grande verdade, né? Será que as notícias, então, não são feitas de pós-verdade já há algum tempo, já desde o século XX, controladas por essas agências de notícias? Bom, mas aí você pode contra-argumentar. André, você está falando até 1990. O mundo mudou. E é verdade, o mundo mudou. E eu concordo. Isso aconteceu até os anos 1990, mas agora não acontece. Aí você pode pensar assim, não acontece mais. Antes havia esse controle, agora não tem mais esse controle. Porque a grande mídia é feita de muitos canais. Então, imagina, tem tantos canais, né? Então, por exemplo, se você for para uma cidade como Nova York, você vai pegar 500 canais numa televisão. É muito canal, né? Então, como controlar tudo isso? Então é feita de muitos canais espalhados pelo mundo. Pois é, muitos canais e poucos donos. Olha que interessante. Muitos canais e poucos donos. Alguns donos são os donos dos principais meios de comunicação do mundo inteiro. Os donos dos principais canais da grande mídia são poucos e eles concentram em si mesmos o controle das notícias da grande mídia. Então, voltou a ser um controle de poucos, né? Não teria interesses políticos, econômicos? Pensa bem. Se você disser não, é tudo, André, isso é tudo teoria da conspiração da sua cabeça, tudo mais, respeito. Mas pensa direito. Outros poderão argumentar, agora a situação mudou também por outro fator. Por causa das mídias sociais e as notícias veiculadas pela internet. É verdade. Muitas pessoas não procuram mais a grande mídia, os meios tradicionais de comunicação. Buscam a internet, e a internet tem essa diversidade toda. Em parte é verdade, porque a internet, em seu desenvolvimento, na UCLA, que é University of California, Los Angeles, né? Universidade da Califórnia de Los Angeles, foi feita para ser um território livre. Então, como eu disse, ela começa com os militares nos Estados Unidos, depois é desenvolvida na UCLA nos anos 60, mas com o objetivo de ser um território livre, de não ser usada de uma forma controlada, como era a grande mídia. Então, se pensou naquela época de uma forma até libertária, muito bonita até. Tinha uma filosofia naquela época, na UCLA, libertária. Então, vamos deixar as pessoas falarem o que quiserem. E aí, nós escapamos desse controle da grande mídia. Então, foi feita assim, para ser um território livre,
Mas, atualmente, estão tentando tirar essa liberdade. Então, toda a liberdade conquistada, então, muitos meios, muitos canais, muitos meios de divulgação, muitas pessoas falando, mas estão tentando cercear essa liberdade com uma forte censura. E aí você pode pensar assim, não, mas essa censura é só no Brasil? Não, no mundo inteiro. No mundo inteiro você não pode falar determinadas palavras, palavras referentes a países, presidentes, tem corte. E palavras de uso comum, palavras que não tem nada demais, não são ofensivas, né? Não pode. Então, realmente, começa-se um processo de tentar cercear, de tentar censurar. Mas é no mundo inteiro, não é só no Brasil. Quem domina as mídias sociais é a grande mídia, e a grande mídia quer empurrar goela abaixo da população várias pós-verdades. Então, os poucos donos das principais mídias sociais e os principais veículos da internet querem empurrar algumas pós-verdades, que é como eu falei, é uma mistura de algumas histórias com alguns fatos reais. Então pega-se alguns fatos, mistura-se com algumas histórias e cria-se uma narrativa. E essa narrativa é repetida. Então você assiste num canal, é uma narrativa, no outro é a mesma, no outro é a mesma, tanto que assistir esses telejornais, né, são todos iguais. Né? Vamos lembrar que apenas... Agora, na questão da internet, você pode dizer assim, não, mas a internet é território livre, tem a opinião de várias empresas, de várias organizações econômicas, de várias iniciativas, mas vamos lembrar de um detalhe. Vamos lembrar que apenas duas empresas, Vanguard e BlackRock, são donas das principais empresas do mundo, das empresas mais poderosas do mundo. Duas empresas são as principais acionistas das principais empresas do mundo. Ué, então aquela história do George Orwell, que haveria um controle centralizado, parece ser mais real do que parecia lendo o livro. Então, se você leu o livro e viu aquela história toda, né, do Big Brother, o Big Brother, quem que era? O grande chefe que estava dominando, né, o planeta Terra. Puxa, começa a ficar mais próximo dessa história do Big Brother. Então, não parece mais tão absurdo você falar de um controle centralizado das informações. Será que foi um exagero de George Orwell em 1984, quando ele escreveu esse maravilhoso livro? Ou de Aldous Huxley, no Admirável Mundo Novo, também um livro muito maravilhoso, que falava desse controle central, de controle das mentes, controle do pensamento, uma versão só divulgada para todo mundo. Ou realmente há um controle das notícias e uma difusão da pós-verdade de forma intensa no mundo. Então, o que você acha? Então, essa era da pós-verdade, identificada na atualidade, e que o próprio dicionário Oxford e da Universidade de Oxford diz que esse termo começou a ser muito usado. É um neologismo, é um termo novo, que descreve esse tipo de narrativa que mistura alguns fatos com algumas histórias, sem se preocupar com a verdade dos fatos. Por isso que temos aquela mensagem linda e maravilhosa do amado Mestre Jesus o Cristo, busqueis a verdade e a verdade vos libertará. Então, busque a verdade vai trazer a libertação. Por quê? Porque na esteira dessa pós-verdade, que é uma verdade falseada, tem uma série de incoerências, tem uma série de inconsistências. E você, investigando aqui e ali, você vai descobrir essas incoerências, essas inconsistências. E aí vai descobrir qual é a verdadeira verdade.
O fato foi divulgado dessa forma, mas o que realmente aconteceu e como nós realmente podemos entender o fato. Então aí nós não teremos a nossa mente conduzida e participaremos de algo muito importante que está acontecendo na atualidade, o grande despertar. As pessoas estão despertando a sua consciência. Então a pós-verdade já acontecia no século XX. Só que no século XX nós não sabíamos disso. Nós assistíamos os telejornais como se fosse a mais pura verdade. E atualmente nós temos mais consciência disso. O que mudou? Tem mais pós-verdade na atualidade? Não. O que mudou é que nós estamos mais conscientes. E quando ouvimos a notícia, já percebemos toda a distorção que ela tem, toda a omissão que ela tem e toda a negação que ela tem, já que é omissão, negação ou deturpação da verdade. Isso é a pós-verdade. Então é o falseamento da verdade. Mas nós precisamos saber qual é a verdade, para não sermos enganados, para não sermos tão enganados, né? Tentam nos enganar de várias formas, em vários lugares, de vários meios, né? Você está percebendo isso na atualidade. Mas aí você é menos enganado. Você percebe qual é a verdade, qual é a realidade neste momento. E aí você escapa dessa era da pós-verdade e consegue descobrir qual é a verdade. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. A vida é sabedoria, a cada momento entenda o seu significado. Desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.